Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu acho linda a maneira que Deus ele trabalha no nosso meio, pois ontem mesmo eu mandei uma mensagem para o pastor Israel pela noite dizendo que eu tinha uma palavra para o próximo culto de jovens, mas o Senhor foi tocando no meu coração de maneira que me fez escolher essa palavra para estar trazendo para os irmãos hoje. E eu vejo o Senhor falando dessa palavra desde as orações do pastor Israel, antes mesmo do culto começar. Aleluia. E ao decorrer da pregação, os irmãos vão entender o que eu estou falando. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem as vossas Bíblias em Lucas 5. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. A partir do verso de número 1, que diz assim: E aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos juntos à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havemos trabalhado a noite toda e nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo isso, colheram tão grande quantidade de peixes que se rompia a rede. Fizeram sinal ao companheiro que estava no outro barco para que fosse ajudá-los. Eles foram, encheram ambos os barcos de tal maneira que quase ia a pique. Havendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apodera dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. De igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serão pescador de homens. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Maravilha. Eu confesso para os irmãos que algum tempo atrás me foi dada a oportunidade e eu me choquei com a história de Paulo, a qual eu trouxe aqui, os irmãos bem lembram. Só que eu me choquei porque as duas vezes que eu tive a oportunidade para pregar aqui em dias de semana, uma eu trouxe uma palavra de Deus sobre a ira dele contra o pecado e outra eu trouxe a palavra de um homem que dedicou a sua vida inteira por amor ao Evangelho. E de certa maneira eu sempre tive a inclinação de preferir olhar por este lado de Jesus, do Jesus que ele odeia o pecado. Mas enquanto eu estudava a história de Simão Pedro, eu confesso para os irmãos que para mim foi esclarecedor muitas das coisas que eu aprendi. E hoje eu gostaria de, irmãos, junto com as palavras que já foram lidas para vocês, apresentar um pouco dessa imagem que eu tive. Aleluia. Essa passagem, como nós lemos, Jesus está vindo com uma grande multidão sendo seguido, e ali ele vai ver dois homens lavando as suas redes. E é importante para a pregação de hoje prestarmos atenção que eles passaram a noite inteira e eles não pegaram nada. Então Jesus, vendo isso, sobe num barco de um deles e diz: afasta, coloque mais um pouco distante da praia. E ali ele usa aquele barco como um púlpito e prega para aquelas pessoas. E me chama a atenção algo que, por mais que nós tenhamos uma eterna dívida com Cristo, quando nós nos submetemos à vontade dele, nós estamos ali de joelhos dobrados, pronto para fazer a vontade dele, e ainda assim ele nos recompensa quando fazemos algo. Pois agora, após usar o barco de Pedro, ele vai dizer: coloca o barco mais para dentro do rio. E após fazer isso, ele vai dizer: lança a rede sobre as águas. E Simão responde: Senhor, mas eu passei a noite inteira e eu não pesquei nada. Como quem diz: Senhor, eu sei disso. Eu sou pescador, eu cresci pescando, eu vivo nessas águas aqui pescando, eu não pesquei nada. E agora você diz para mim pescar? Diante de tantas pessoas. Mas em um momento de fé ele fala: Senhor, mas sob a tua palavra eu lançarei.
Como quem diz, se der errado, a culpa não é minha, mas é sua. Sobre a tua palavra eu lançarei. Glória a Deus. Então ele pega, ele joga a rede, e a Bíblia diz algo maravilhoso, que ao puxar, a rede quase que se rompe, pois ela não aguentou a quantidade de tantos peixes que ele capturou. E prestando atenção nisso, meus irmãos, veja o que acontece. Primeiro ele se preocupa em puxar os peixes. Primeiro ele se preocupa em ver o sustento dele ali seguro, os peixes guardados no barco. Quando estava tudo certo, então ele corre até Jesus, se prostra e diz: Senhor, afasta-te de mim, pois eu sou um pecador. Mas algo que me chama a atenção nisso é que enquanto muitas das vezes nós estamos dizendo: Senhor, afasta-te de mim, o Senhor está falando: venha. Enquanto muitas das vezes, por alguns motivos, e eu comentei isso no áudio com o pastor Israel, muitas das vezes por algum problema que nós fizemos ou alguma falha nossa, nós estamos pensando: eu não sou mais digno. E nós não somos. Eu comentei com um amigo meu um tempo atrás, dizendo: a partir do momento que você olha para você e fala: eu não sou digno, você começa a entender o que é a graça de Deus. Aleluia. Então ele vai dizer: Senhor, afasta-te de mim, pois eu sou um pecador. E o Senhor diga: não tem problema. Agora que você reconheceu isso, eu te digo: venha e eu te farei um pescador de homens. Aleluia. E eu acho maravilhoso a maneira que a Bíblia ela se conecta, pois o apóstolo Paulo ele vai perceber a mesma coisa em 2 Coríntios capítulo 12, quando ele vai dizer sobre o mensageiro de Satanás, que o esbofeteava diversas vezes a fim de que ele não se exaltasse. Mas no fim ele vai dizer que o Senhor fala para ele: a minha graça ela te basta. Mas após Pedro seguir Jesus, é curioso que Jesus vai passar por cidades, vai começar a realizar milagres, e agora a gente vai se encontrar numa situação onde Jesus está no meio do deserto, com uma grande multidão, e então os discípulos vão falar: Senhor, essa multidão já ouviu a palavra, agora vamos despedi-los, para que eles possam ir embora, pois já se faz tarde, eles têm que se alimentarem. E Jesus diz: não é bom que eles vão para casa sem um alimento. O que nós temos aí? Os discípulos vão dizer: nós temos 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor pega esse alimento, dá graças e diz que Ele distribui aos discípulos, e os discípulos distribuem às pessoas, e há um total de cerca de 5.000 homens foram alimentados, tirando as mulheres e as crianças. E talvez nesse momento os discípulos com a fé avivada, o Senhor faz um pedido para eles: peguem o barco e me esperem do outro lado do rio. Eles vão entrar no barco, vão para o outro lado do rio. Então o Senhor vai despedir a multidão, ele vai subir no monte para orar, e depois de ele orar, quando vai dizer que na terceira vigília da noite, o Senhor está vindo, os discípulos estão em alto mar, e na terceira vigília da noite, uma tempestade começa a atacar o barco deles. O vento forte começa a bater no barco, as ondas começam a assustar os discípulos, mas o que mais assusta é o momento em que eles olham pelo horizonte e eles vão ver um varão de branco vindo sobre as águas. E diante dessa cena, a Bíblia diz que todos os discípulos vão gritar de maneira assustada, até o momento que o Senhor, no vídeo de compaixão, vai dizer: não tema, sou eu. Então Pedro vai fazer um pedido de alguém que tem que ter muita fé, alguém muito ousado. Ele vai dizer: Senhor, se realmente és tu, manda que eu vá ter contigo. Só que esse não é um simples pedido. Se você olhar o texto que nós lemos hoje, Pedro falou: Senhor, sob a tua palavra eu lançarei. Agora ele está dizendo: Senhor, sob a tua palavra eu irei. Como quem diz: Senhor, sob a tua palavra eu fiz aquela pesca milagrosa. Agora, se o Senhor pedir para que eu ande sobre essas águas, eu sei que eu andarei. Então ele desce do barco, ele começa a andar sobre as águas, e quando ele está se aproximando de Jesus, ele começa a afundar. E aí me surge uma dúvida curiosa: o que aconteceu com o Pedro que desceu do barco, com o Pedro que afundou perto de Jesus? E a Bíblia nos diz que ele sentiu medo. Mas medo do quê? Porque a tempestade continuou a mesma, as águas continuaram a mesma. Só que talvez ele começou a andar, e cada passo que ele dava ele pensava: bom, eu sou um pescador, minha vida inteira eu passei nessas águas, eu nunca vi alguém andar sobre as águas. Eu lanço minha rede, a rede sempre afunda, eu lanço diversas coisas, ela sempre afunda, barcos afundam. Como um homem pode andar sobre as águas? E sabe o que isso parece? Parece a gente, quando normalmente a gente pensa assim: bom, qual é o propósito de eu ir para a igreja hoje? Será mesmo que se eu dobrar o meu joelho e começar a orar, o Senhor vai ouvir minha oração?
Bom, mas meu filho está afastado da igreja. Será que orar vai resolver isso? Não, eu tenho que agir com minhas mãos. Será mesmo que se eu entrar na igreja, na consagração aos sábados pela manhã, orando, jejuando, isso vai adiantar do quê? O Pedro que desceu do barco, ele estava com aquilo fresco na mente do Senhor, dizendo: venha comigo, venha, eu te chamo, Pedro. E da mesma maneira que você fez a pesca milagrosa, você andará sobre as águas. Só que ao andar e ao perceber que pela questão da lógica ele não poderia andar sobre as águas, ele começa a afundar. Mas bem-aventurado foi ele que quando estava afogando gritou: Senhor, socorre-me. E o Senhor estendeu as mãos, o levantou, o levou até o barco, e a Bíblia diz que ele acalmou a tempestade e o mar. Passando isso, eles vão chegar no deserto junto com os discípulos. E aí eles vão começar a fazer uma pergunta um para o outro. E o Senhor vai falar para eles: me digam uma coisa, quem o povo diz ser o Filho do Homem? E aí uns vão dizer: bom, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus vai perguntar para eles: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro, como sempre, toma a frente dos outros e diz: eu digo que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Que declaração é essa? E esse texto todos os textos da Bíblia são importantes, mas esse texto ele tem uma importância grandiosa para o Evangelho. Pois daqui existem 3 interpretações. A primeira delas é que essa declaração, no próximo versículo você vai ver Jesus respondendo a Pedro, dizendo: e eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. A ti será dada a chave do céu, e o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Só que tem um problema. Porque, como eu bem falei, essa passagem ela tem 3 interpretações. Uns vão dizer que a igreja está fundada sobre esta declaração de fé: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que, de certa parte, eu acredito que não seja essa interpretação correta. Outra interpretação dos nossos irmãos católicos, eles vão dizer que a igreja está fundada sobre Pedro. E isso pode escandalizar um pouco, porque de tal maneira que no primeiro século existia um ditado entre eles que dizia: onde está Pedro, aí está a igreja. E talvez, para quem não tenha conhecimento disso, mas o papado existe de acordo com Pedro. Eles acreditam que os papas são sucessores de Pedro, o que nós evangélicos não cremos. Agora, o que nós evangélicos cremos seria o quê? Que a pedra que a igreja está edificada é sobre Cristo. Aleluia. Nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que não pode ser lançado outra pedra como fundamento da igreja. Nós vamos ver Pedro dizendo que só existe uma pedra e essa pedra foi colocada como cabeça da igreja. E existe outro detalhe, pois Jesus nessa passagem ele vai dizer: e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E existe algo que não fica tão claro na nossa língua, mas que se olharmos um pouquinho, estudarmos a respeito desse texto, a gente consegue perceber. A palavra Pedro, ela vem do grego Petros, que significa um fragmento de pedra, uma pedra pequena. Agora a palavra Petra, significa pedra, um rochedo inabalável, uma rocha enorme. E essa palavra Petra, ela é somente usada na Bíblia para definir Jesus, porque Ele é a pedra inabalável. Então é como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, você é uma pedra pequena, você é um fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, a qual a igreja está edificada, as portas do inferno não prevalecerão. E eu pretendo gastar mais tempo nesse texto um outro dia, mas continuando, eu imagino que nesse momento, cá entre nós devemos pensar que talvez Pedro podia estufar o peito e falar: agora eu acertei com Jesus. Olha, eu errei em andar sobre as águas porque me faltou fé. Jesus me repreendeu ali dizendo: mas agora eu fiz a declaração correta. Agora eu acertei. E eu digo isso não por ideia minha, mas porque se você descer 3 versos para baixo, isso está em Mateus 16, se você descer 3 versos para baixo, você vai ver
Pedro chamando Jesus de canto, Jesus vai começar a predizer sua morte. O que acontece? O mesmo Pedro que declarou que ele era o Filho do Deus vivo, agora está repreendendo Jesus, dizendo que Jesus tem que ter amor próprio. E aí eu te pergunto, ele declara que Jesus é o Filho do Deus vivo, 3 versos depois ele está repreendendo Jesus, dizendo: Jesus, tenha compaixão de ti mesmo, isso não vai te acontecer. Jesus vira para Pedro e fala: afasta-te de mim, Satanás, pois tu é causa de tropeço, você só pensa nas coisas desta terra e não compreende as coisas que são do céu. E aqui abre um parêntese para dizer um cuidado que eu e você devemos tomar. Se nós só estamos pensando nas coisas dessa terra, isso pode ser Satanás falando aos nossos ouvidos, e nós devemos tomar cuidado. Agora, os discípulos vão sair, eles vão conversar com Jesus, e Jesus vai passar por algumas cidades, e agora ele vai dizer que é necessário que ele vá para Jerusalém, onde será preparada a última ceia de Jesus. E ele vai começar a passar pelo Monte das Oliveiras, ele vai passando por alguns montes, até o momento que ele entra, ele vai falar para os discípulos: olha, alguns dos discípulos vão lá e busquem um jumentinho para mim, e tragam. Os discípulos vão trazer esse jumentinho, então Jesus vai dizer para os discípulos que ele deve ir para Jerusalém e que ali eles vão preparar a ceia. Jesus monta no jumentinho, Jesus começa a entrar em Jerusalém, e aqui eu abro um parênteses para nós pentecostais. Porque quando Jesus começa a entrar em Jerusalém, a Bíblia diz que os discípulos começaram a botar as capas no chão como um ato de adoração. Começaram a gritar em alta voz: Hosana, glória nos céus e paz na terra. E eles começaram a louvar e bendizer o nome de Jesus em voz alta, de tal maneira que um grupo de fariseus olhou para Jesus e falou: Jesus, mande que esse povo se cale. Jesus olha para eles e diz: se estes se calarem, as próprias pedras tornarão. Então Jesus entra na cidade, se assenta na mesa com os discípulos, e ele começa a preparar a ceia, e ele começa a ministrar a ceia, e após ministrar a ceia, a Bíblia vai dizer algo grave, muito grave, que os discípulos estão tendo a pior discussão que poderia ter entre irmãos. Eles estão discutindo entre eles quem é o maior no reino dos céus. Logo após uma santa ceia, eles estão discutindo quem é o maior no reino dos céus. Jesus, vendo isso, talvez poderia repreendê-los, talvez poderia falar: não, vocês estão agindo dessa maneira. Jesus poderia ter agido de diversas maneiras. Mas se você olhar em João 13, a partir do verso 4, você vai ver que Jesus faz diferente. Ele pega um jarro, um vaso com água, pega um pano, coloca nas costas, e eu imagino a cena, aqui são palavras minhas, Jesus se ajoelhando, pegando no pé de um discípulo, começando a lavar, e os discípulos olhando para a cara do outro sem entender o que acontecia. Pois enquanto eles discutiam quem era o maior, Jesus começava a limpar os pés deles, que era o trabalho de um servo. Então ele começa a lavar os pés de um, os pés de outro, até o momento que ele chega em quem? Ele chega em Pedro. E tinha que ser Pedro. Porque agora ele vai pegar e vai dizer: Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? E eu imagino Jesus de cabeça baixa, levanta, olha para Pedro e fala: Pedro, o que eu faço agora você não entende. Quando ele vai tocar no pé de Pedro, aí o Pedro pega e fala: Senhor, de maneira nenhuma você vai lavar os meus pés, eu não vou deixar. Isso é o trabalho de um servo. Não, você não vai fazer isso comigo. Jesus levanta, olha para Pedro e fala: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então, Pedro pega, toma um susto e fala: Senhor, então se isso significa ser abençoado, palavras minhas, se isso significa ser abençoado, então não lave somente os meus pés, lave minhas mãos e minha cabeça também. Aí o Senhor fala: Pedro, você vai estar limpo. Só é necessário que lave os seus pés. E terminando toda essa limpeza, lavar os pés dos discípulos, ele se levanta e fala: vocês viram o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e vocês fazem muito bem nisso. Mas eu sendo mestre, eu sendo Senhor, lavei o pé de vocês, é necessário que vocês façam isso uns com os outros. E após essa lição, Jesus vai dizer para eles: é necessário que a gente parta e é necessário que a gente vá para o Getsemane. Então, quando eles estão saindo de Jerusalém, eles vão passar pelo Monte das Oliveiras, e Jesus vai dizer para os discípulos:
Hoje acontecerá a profecia que diz: ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. E aí lá vai Pedro de novo. Ele levanta a voz e diz: Senhor, mesmo que todos te abandonem, eu não te Glória a abandonarei. Deus, aleluia. Oh, glória. Só que tem dois problemas graves nessa frase. O primeiro é que a gente sabe que ele não vai cumprir essa promessa. Aleluia, meu Deus. Mas o segundo é que ele não falou: Senhor, eu te amo de todo o meu coração, Senhor, vou ser fiel. Não, ele virou para os outros discípulos e falou: tá vendo todos esses daqui? Esses daqui eu acho que vão te abandonar, Senhor. Mas mesmo que eles te larguem, eu não te largarei. Como que diz: Senhor, olha, eu tenho mais fé que eles, eu tenho mais propósito que eles, eu sou mais forte, eu estudo, eu sou mais isso, eu sou mais aquilo, eu sou tudo mais do que eles. Então talvez eles te larguem, essa profecia pode ter sido para eles, mas eu não te largarei. Talvez esperando algum elogio de Jesus, mas o que ele ouve é diferente. Ele ouve Jesus dizendo: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E talvez, se nós estivéssemos ali, a gente falaria: Pedro, é bom você já ir preparando as desculpas, porque a gente sabe que isso vai acontecer. Se Jesus falou, vai. Mas não é isso que acontece. A Bíblia diz que Pedro fala com mais ênfase: Senhor, se necessário morrer contigo, contigo eu morrerei. E o que acontece? Depois de Pedro dizer isso, os outros discípulos vão dizer a mesma coisa. Então Jesus nem fala mais nada, ele pega e ele parte para o Getsêmani. E ali ele vai deixar alguns discípulos e vai chamar 3 de canto: Pedro, Tiago e João. E ele vai abrir o coração e dizer algo que eu preciso dizer para a igreja hoje. Que eu acredito, irmãos, que o maior sofrimento de Jesus não foi na cruz. A consumação ocorreu na cruz. Mas vejam comigo. Jesus vai chamar os discípulos e ele vai dizer: minha alma está angustiada até a morte. Mas você vai ver quando ele está subindo o Getsêmani, que algumas mulheres vão se compadecer dele, ele vai dizer: não tenham pena de mim, não, tenham pena de vocês mesmos. E a Bíblia vai dizer que ele vai deixar os discípulos ali, ele fica: velai comigo, que eu vou orar. E ele vai orar. Ele ora a primeira vez, a Bíblia vai dizer que o seu suor ele vira sangue. Mas sabe curiosamente o que acontece? E o que eu vi o pastor Israel orando, e por isso que eu falei que essa palavra ela tinha que ser dita hoje. Quando furam Jesus na cruz, o seu sangue ele vira água, mas quando ele orou no Getsêmani, a água do seu corpo ela virou sangue. Então ele volta, ele vê os discípulos dormindo, e quem ele acorda? Ele acorda Pedro. E ele diz: Pedro, será que você não pode velar comigo 1 hora? Vigiar e orar, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele volta, dobra o joelho e ele ora. E a Bíblia vai dizer que um anjo desceu do céu para consolar Jesus. Então ele se levanta, ele volta, e quando ele olha, ele vê que os discípulos estão dormindo de novo. Dessa vez ele não fala mais nada. Não sei, mas eu pensaria: poxa, jurou que necessário morreria comigo e não veio 1 hora comigo. Então quando ele ora a 3ª vez, ele volta e ele fala para os discípulos: é chegada a hora em que ferirão o pastor. E antes que ele terminasse, aparece Judas com os soldados. Os discípulos vão fugir, menos um. Pedro fica. Talvez se lembrando da promessa que ele fez para Jesus, mas Pedro fica. E ele avança para cima de um soldado chamado Malcolm, e quando ele fere a orelha, Jesus o repreende e diz: será que eu não poderia orar ao meu Pai? Ele enviaria uma legião de anjos. Aleluia, glória a Deus. Então agora Jesus repreende Pedro e Pedro foge, mas Pedro não foge para tão longe quanto os discípulos, porque a Bíblia relata que Pedro começa a acompanhar Jesus de maneira escondida. Os soldados levando Jesus para o Sinédrio e Pedro acompanhando ele escondido. Até o momento que Jesus chega no Sinédrio, a Bíblia é bem clara em dizer que Jesus começa a ser esbofeteado, começa a ser surrado, e Pedro está ali presenciando tudo. Então vai chegar uma serva e dizer: ei, eu conheço você, você andava com eles. Aí Pedro vai dizer: não, eu não conheço este homem. Ele vai correr dali, ele vai se esconder em outro lugar, e ele presenciando o julgamento de Jesus, então vai pressionar outra mulher e dizer: ei, você andava com eles. E Pedro vai dizer: não, eu juro que eu não o conheço. Não bastava dizer não, ele jurou que ele não conhecia. Meu Deus.
E pela terceira vez, passado cerca de 1 hora, ele vai para outro ponto do sinédrio, e quando ele está ali sentado, ele vai ouvir umas pessoas dizendo: ei, seu sotaque te denuncia, você é um deles. E Pedro vai dizer dessa vez diferente, algo que é pior do que tudo. Ele vai dizer: não, eu juro que eu não conheço este homem, que eu seja amaldiçoado se eu estiver mentindo. Aleluia! Mas a Bíblia diz que quando ele afirma isso pela terceira vez, Jesus, no meio do sinédrio, sendo esbofeteado, ele vai fixar os olhos em Pedro. Pedro vai olhar para Jesus e o galo vai cantar, e ele vai se lembrar do que Jesus disse para ele. E a Bíblia, em todos os evangelhos, vai dizer a mesma coisa, que Pedro sai chorando amargurosamente. Em outras traduções vai dizer que ele saía chorando daquela maneira quando você ouve uma tragédia, que você está soluçando, que você sequer consegue falar. E ele chega ali, vem daqui, ele sai correndo e ele se esconde. E aqui, irmãos, eu tenho que dizer uma coisa que precisamos prestar muita atenção. Se você olhar diante da história, você vai ver bem claro que o Império Romano, eles não eram um império cristão, eles adoravam diversos deuses. Sabe o que isso significa? Blasfêmia não era suficiente para crucificarem Jesus. A Bíblia diz que no dia seguinte, pela manhã, foi feito um novo julgamento. E dessa vez acusaram ele de blasfêmia e de rebelião contra César. Mas veja, Pilatos olhava para Jesus e dizia: não vejo culpa alguma neste homem, vocês querem matar um inocente. Então ele vai dizer: não, eu não vou julgar este homem, vamos mandá-lo para Herodes. Ele manda para Herodes. Herodes escarnece de Jesus e devolve a Pilatos. Mas eu tenho que dizer que nessa ida e vinda de Jesus, Pedro não aparece em momento algum. E aí eu também tenho que dizer que Pilatos, vendo isso, ele vai dizer: vamos açoitar Jesus em praça pública. E esses açoites que Jesus ia sofrer não eram açoites normais. Se você olhar diante da história, eles vão explicar direitinho que era um chicote que continha garras na ponta, como o pastor estava orando aqui, para que quando acertasse na pele de Jesus e fosse puxado, arrancasse parte da pele. Então ele sofre diversos açoites em praça pública, talvez sangue escorrendo no chão. Em nenhum momento Pedro aparece para ajudar. Então eles vão voltar e, como um ato de piada, vão dizer: bom, ele não é um rei, então ele merece uma coroa. Vão preparar uma coroa de espinho para ele, vão dar uma pesada cruz para ele e vão dizer: você ainda vai levar essa cruz daqui até o Gólgota. E Jesus começa a levar a cruz. Meu Deus. Oh, meu Deus. E no meio do caminho ele vai cair. Oh, meu Deus. E é necessário que um Simão venha ajudá-lo. Só que esse não é o Simão Pedro, porque Pedro não estava lá. Ele jurou que, se necessário, ele morreria por Cristo, mas ele não estava lá. Então Jesus chega ao Gólgota, ele tem seus pés pregados, suas mãos pregadas, sua cruz levantada, e ele passa 6 longas horas pendurado. E Pedro não aparece em momento algum para acompanhar Jesus. Até o momento que ele exclama em alta voz, dizendo: está consumado. Aleluia, glória. E a Bíblia diz que houve um terremoto nesse momento, as trevas odiaram, o dia se escureceu, houve um terremoto, os santos do sepulcro que estavam mortos ressuscitaram, o véu se rasgou de cima a baixo. E eu ouvi tudo isso. O próprio centurião romano, olhando para tudo isso, disse: certamente nós matamos o Filho de Deus. Mas Pedro não está lá em momento algum. Pedro sequer procura saber o que aconteceu. E a pergunta que talvez, não sei, mas ficaria: onde é que está Pedro? A Bíblia diz que Pedro e os outros discípulos estão em casa, trancados, com medo dos judeus. Jeová. Aleluia. Vem o sábado de manhã, Aleluia. sinal de Pedro ou dos outros discípulos. Domingo de manhã chega. E me encanta, eu sempre me emociono nessa parte, porque a Bíblia diz que tem 2 mulheres indo para o sepulcro com uma dúvida: quem há de tirar a pedra do sepulcro para que nós possamos cuidar do Senhor?
Até o momento que elas estão indo e elas vão presenciar um terremoto e elas vão correr e chegando lá eles vão ver um anjo. E agora, meus irmãos, para que algo que me chamou muita atenção, eu gostaria até que os irmãos me acompanhassem, que está em Marcos 16, se eu não estiver errado. Isso, Marcos 16, a partir do verso 6. Chegando no sepulcro, eu vou comentando para os irmãos que quiserem acompanhar, e chegando no sepulcro, elas vão ver um anjo, e esse anjo vai dizer: ei, vocês vieram procurar aquele que está vivo no meio dos mortos, pois Jesus já ressuscitou. Aleluia. O apóstolo Paulo ele vai dizer que se Jesus não tivesse ressuscitado ao terceiro dia, em vão seria a nossa fé. Então esse anjo vai dizer: olha, mas agora importa, e eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. O anjo vai dizer a partir do verso 6. Ele, porém, disse: não vos assusteis, buscai Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis o lugar onde o puseram. E prestem bastante atenção agora. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai diante de vós para a Galileia. Somente a Pedro. E a pergunta que fica: discípulos e a Pedro. Pesquisando um pouco, nós vamos ver que de maneira quase que unânime, a partir desse momento, diante de tantos tropeços, tantas falhas, tantos erros que Pedro cometeu, ele já não se achava mais digno de ser um discípulo, Aleluia. de ser um dos apóstolos. Ele já não se achava mais digno. Mas o Senhor fala: olha, avisa para ela que eu vou encontrar os discípulos e a Pedro. E você quer ver algo mais curioso que reforça essa ideia? Se você for ver, nessa época tinha muito uma questão de que os nomes que eram citados primeiros, eles eram mais importantes. Como, por exemplo, você vai ver em Atos 13, o Espírito Santo: apartai Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Mas se você olhar um pouco depois, logo após a pregação para o procônsul, que o nome de Saulo deixa de ser Saulo e passa a ser Paulo, o Espírito Santo vai sempre colocar Paulo antes de Barnabé, porque agora ele tinha se tornado o líder daquela caravana missionária. Então, como se ele estivesse dizendo os discípulos que são importantes, e Pedro, que já não se considera mais um discípulo, mas fala para ele que eu quero encontrar ele na Galileia. Oh, meu Deus. E por questão de tempo, que nós temos cerca de mais 10 minutos, eu convido vocês para abrirem as vossas Bíblias no versículo onde nós estaremos na Galileia, versículo 21 de João. Aleluia, glória a Deus. Todas as vezes que eu meditei nessa história, que eu estudei, que eu busquei conhecimento sobre a história deste homem, quando eu chego nesse verso, eu sempre me coloco na posição dele. Imagina Pedro pensando: eu passei os 3 melhores anos da minha vida. Eu já tive pescas boas, eu já tive momentos bons, eu já conheci pessoas boas, já conheci pessoas legais, talvez eu já viajei por partes do mundo. Mas nos últimos 3 anos eu vi algo que eu nunca vi. Isso eu imagino Pedro pensando. Nesses últimos 3 anos eu vi os céus abertos, os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nesses 3 anos eu vi coxo andando, eu vi cego enxergando, eu vi Jesus realizando milagres, eu andei lado a lado com o Filho de Deus. E eu até fiz uma promessa para ele, que eu não o negaria, que se necessário eu morreria com ele. Mas no momento de fraqueza eu neguei ao Senhor, e agora eu sequer me considero um discípulo. E agora ele chega em Galileia, no mar da Galileia, e a Bíblia vai dizer algo interessante, que chegando ali, ele vai olhar para um lado, ele vai olhar para o outro, ele não vai ver Jesus. E aí talvez o coração dele aperte um pouco mais: desistiu de mim. Ele fez uma promessa, mas desistiu de mim. Ele fez uma promessa, mas talvez pensou melhor e viu que eu não sou digno, que eu não devo andar entre os discípulos, que eu falei que para mim não tem perdão. Eu presenciei Jesus pregar sobre a questão de juramento, que isso era pecado. Eu presenciei Jesus falando que aquele que o negasse em público, ele negaria para o Pai. Eu presenciei todas essas coisas, e mesmo assim eu cometi e ainda proclamei uma maldição para mim mesmo. Jesus desistiu de mim.
E aí o que ele olha? Ele vê um barco e ele fala, vou pescar. Mas esse vou pescar, ele é bem mais do que um vou pescar. É como se Pedro estivesse dizendo, antes de Jesus eu era um pescador. E agora sem Jesus eu vou voltar a pescar. Então ele entra no barco e os outros discípulos falam, nós vamos contigo. Ele exercia uma liderança entre os discípulos. E eles falam, nós vamos contigo. Então a Bíblia é bem clara em dizer que eles vão passar a noite inteira na praia tentando pescar e eles não vão pegar um peixe. E agora eu imagino aquela situação em que a gente olha para a nossa vida e a gente fala, está dando tudo errado. Certamente Jesus desistiu de mim, porque a área financeira falhou. A área espiritual foi por água abaixo. Eu briguei com todo mundo, eu estou tendo todos os problemas que alguém poderia ter. Ninguém queria estar na minha perto. Eu imagino o Pedro pensando isso. Então eles estão voltando da praia e aqui eu quero que vocês lembrem de Lucas 5. Porque quando Jesus conheceu Pedro, ele estava lavando as redes logo após vir uma noite fracassada de pesca, porque ele não tinha pego um peixe. E agora quando os discípulos estão voltando para a praia, eles vão olhar e eles vão ver alguém na praia e esse alguém grita para eles dizerem, filhos. E eu me perguntaria, quem é esse que está na praia chamando eles de filhos? Só que esse filhos é bem mais do que um filhos normal. Esse filhos, você pode ver a profecia descrita em Isaías 49:15, que diz, pode uma mãe esquecer do seu filho, que ainda amamenta? E por mais que isso aconteça, algo que é impossível, talvez por descuido, possa acontecer. Não acontece nem por um descuido, por irresponsabilidade. Mas por mais que se isso venha acontecer, Deus, ele não se esquece de você. Aleluia. Esse filhos, ele também soa como o Salmo 32 que foi lido quarta-feira, que diz, bem-aventurado aqueles cujos pecados são perdoados. Aleluia. Esse filhos é o apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Gálatas, dizendo, onde o pecado cresceu, a graça ela transbordou. Aleluia, glória a Deus. E me chama a atenção que por mais que alguém estivesse dizendo filhos, eles não reconhecem quem é. E Jesus lhe faz uma pergunta, vocês têm o que comer? E eles dizemos, não temos. E não sei, mas comigo eu penso que Jesus olhou para eles e falou, poxa vida, eles não reconheceram que sou eu. Aí Jesus para pensar, eu sei como João vai descobrir que sou eu. E ele grita de lá da praia, lança a rede à direita do barco. Se você olhar em Lucas 5, o texto lido nessa noite, Jesus falou, lança a rede, Pedro, sobre as águas e você achará peixe. E agora neste momento ele vai falar, lança a rede à direita do barco, vocês acharão. Então eles não pensam duas vezes, ele lança a rede e ele encontra 153 grandes peixes, ele sequer consegue puxar. Mas aqui tem algo que nós precisamos prestar atenção. Em Lucas, a primeira vez que Jesus encontrou eles, Pedro primeiro teve o trabalho de puxar os peixes, deixar tudo no barco, e assim que o seu mantimento estava seguro, então ele correu até Jesus, se prostrou e o adorou. Mas agora ele faz diferente. Porque após ter essa pesca milagrosa, antes mesmo de puxar a rede, João vira para Pedro e diz, Pedro, é o Senhor. Pedro se veste, ele sequer se preocupa em puxar os peixes, ele pula na água e ele nada até a praia. Sabe o que é isso? É como se Pedro dissesse, eu não estou ligando se a gente vai ter comida, eu não estou ligando se a gente vai ter mantimento. Eu quero encontrar Jesus e pedir perdão. Aleluia, glória a Deus. E tem uma curiosidade nesse texto que a Bíblia vai dizer... Glória Glória a ti, Senhor. A Bíblia vai dizer que Jesus ali, ele acende uma fogueira, a qual eu não, do jeito que eu estou aqui, eu não vou conseguir sequer ler o nome da fogueira que é citada aqui. Mas ele encontra uma fogueira ali e essa fogueira só é citada somente 2 vezes na Bíblia. A primeira vez que essa fogueira é citada é quando Pedro nega Jesus. A primeira vez que essa fogueira é citada é quando Pedro rompe aquilo que ele tinha com Deus. Mas a segunda vez que essa fogueira é citada
é quando Jesus restaura o ministério de Pedro. Aleluia. E agora ele vai chamar e ele vai preparar um peixe, todos vão comer, e após comer, Jesus vai parar e falar: Pedro, eu tenho uma pergunta para te fazer. Isso é maravilhoso. Pedro, tu me ama mais do que estes? Aí Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí ele vai dizer: então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pedro se entristece porque era a terceira vez e ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas, sabe que eu te amo. E existe um detalhe nesse texto que ele não fica claro. Nós bem sabemos, até pelos cultos de estudo, que existem 4 tipos de amores citados na Bíblia: ágape, filéu, storge. A maneira que você fala não importa muito, o que importa é que você entenda. E eros, que é entre homem e mulher, o eros. Storge é entre amigo, filéu é pai e filho. E ágape é um amor. Isso, é o maior tipo de amor. É o amor que Cristo tem pela igreja. Alguns dizem que é um amor eterno, que é um amor perfeito, mas isso não é totalmente verdade. Porque quando o Senhor fala que você tem que amar uns aos outros, Ele usa um amor ágape. Um amor que eu e você não podemos ter, que seria um amor perfeito. Alguns descrevem esse amor como um amor sacrificial, a ponto que você esteja pronto para dar a vida pelo seu irmão. E nas 2 primeiras vezes que Jesus pergunta, Jesus usa o amor ágape, dizendo: Pedro, tu me amas com amor ágape? Oh, meu Deus. E Pedro responde: Senhor, eu te amo como um amigo. Oh, meu Deus. Ele pergunta: tu me ama com amor ágape? Ele diz: Senhor, eu te amo como um amigo. E na terceira vez, Jesus fala: Pedro, tu me ama como um amigo? Aí sim, Pedro se entristece e fala: Senhor, tu sabes que eu te amo como um amigo. Como quem disse: Senhor, aquele amor que eu prometi para você eu ainda não tenho. Mas talvez no seu coração dizendo: mas aquilo que eu tenho eu te dou. E por enquanto eu sou esse. E aí em seguida o Senhor vai dizer para ele: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te arrumavas e andava por onde querias, mas quando fores velhos, estenderás tuas mãos e outros te cingirá e te levará por onde não queres. E a Bíblia explica que ele diz isso para representar com que maneira de morte Pedro glorificaria ao Senhor. Mas só para finalizar, eu quero dar ênfase numa coisa que é muito importante. Talvez, eu não sei, a maioria das pessoas aqui são pessoas que estão em todos os cultos, mas talvez tenha pessoas aqui que guardam alguma mágoa, que talvez tiveram alguma atitude ou algum pensamento ou algum problema que faz uma barreira entre você e o Senhor, que você acha que sequer você deveria estar aqui. E nós bem sabemos que a igreja está lotada dessas pessoas, que sequer conseguem perdoar a si mesmo, que sequer com essa mágoa grande no coração acham que são filhos de Deus. Mas o Senhor está dizendo: eu ainda não deixei de ser teu pai. Talvez o Senhor ainda esteja na praia te dizendo: filhos, mas talvez como os discípulos você não esteja reconhecendo. E agora existe um destaque que a gente tem que dar para esse devido texto, porque esse Pedro, que sequer assumiu conhecer a Jesus, você vai ver lá em Atos 4, ele realizando um milagre. Então o Sinédrio vai parar ele, o mesmo Sinédrio que crucificou Jesus vai parar ele e dizer: com que autoridade você faz isso? Ele vai dizer: não sou eu que faço isso, quem faz isso é o Cristo que vocês crucificaram. Você tinha um Pedro que talvez não conseguia expulsar demônios, que não pregava, que não fazia nada. Mas agora, na descida do Espírito Santo, enquanto todos estão caçando, dizendo: esses homens estão bêbados, Pedro se levanta, começa a pregar e 3.000 almas se convertem. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos já pararam para pensar que quantas pessoas desistem na primeira queda, e essas pessoas poderiam ter um ministério, Aleluia. poderiam estar glorificando o nome do Senhor, poderiam atingir tantas almas. E talvez como Pedro, se talvez ele não tivesse corrido atrás, se talvez ele não tivesse buscado ao Senhor, ele não teria sido restituído.
Pedro foi quem abriu a porta, como o Senhor tinha dito para ele: te darei a chave do céu, que ligares na terra será ligado no céu. Se você reparar, depois do Pentecostes, Pedro foi o primeiro a pregar para os gentios, o primeiro a pregar para os judeus. Você vai ver em Atos 12 a conversão de Cornélio através da pregação de Pedro. Ele teve uma visão e o Senhor dizia: não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Você vai ter um Pedro totalmente diferente. Então, para a gente finalizar, me foi pedido 5 minutos antes, que você possa guardar essa palavra no seu coração. Aleluia. Talvez você conheça pessoas, talvez você mesmo seja essa pessoa que guarda Bendito é uma o nome palavra. do Senhor. Aleluia. Mas lembra que antes de Pedro ser quem ele foi, ele errou e ele errou feio. Talvez ele errou coisas aqui que nós olharíamos e nós expulsaríamos pessoas da igreja por errar assim. Nós olharíamos e nós atiraríamos pedra em pessoas por pensarem assim. Nós olharíamos e dizer: essa pessoa sequer é crente. Então, que nós possamos lembrar isso. O apóstolo Paulo reforça dizendo: onde o pecado abundou, a graça ela transbordou. Amém? Aleluia. Assim, eu agradeço a oportunidade.